Eu tenho uma pergunta. Só 2 pessoas vão responder. É só para começar o aquecimento. Este é o título da aula que foi divulgado, né? Respeitar os pais e o estudo da Torá. O que passou na cabeça de vocês quando vocês vieram para assistir a aula do Rav Soloveitchik sob esse título? Respeitar os pais e o estudo da Torá. É óbvio. Hã? Óbvio. Como assim óbvio? Respeitar os pais é óbvio. E uma das coisas que tem que fazer também é o estudo da Torá. Ou seja, eu convidei vocês para ouvir o óbvio. É isso. Ok? Bom. Tá bom? Que são mandamentos da Torá. Ok. Quem mais? Sim. Eu pensei pessoalmente, o que tipo o Rabi Soloveitchik pode falar a respeito, pode acrescentar mais, isso que é um assunto batido, né? Pois é, batidona. É. Então. Então você está curioso, é isso? Você está curioso? Ou pode ser que o Rabino Sami é um pouco misnun. Ele vai falar do que a gente já sabe. Também. Lá vem ele de não falar sobre isso. Por favor, hein? Por favor. Talvez, hein? Tá bom. Respeitar os pais ou obedecer aos pais e o estudo da Torá. E quando os pais não se comportam ou não têm o hábito de seguir as mitzvot conforme o estudo da Torá da pessoa. Ou seja, essa é uma possibilidade. Você acha que eu posso transcorrer aí? Ok, tá bom. De 2 pessoas saíram 12, tudo bem, mas vocês vão ver, então, que valeu a pena vocês virem. Você acha que funciona agora? Bom, então tá bom. Então vamos lá. Respeitar os pais e o estudo da Torá. Primeira coisa que eu preciso é citar como o Rabino Soloveitchik trata o tema. Ele diz o seguinte, está escrito no livro Shemot, pela primeira vez, honrarás a teu pai e a tua mãe, kavod, ou respeitar, kaved et avicha vetimecha. Ok, não vou falar do Limani Arihun Yamecha, eu vou ficar restrito no Kaved et Avicha Vetimecha. Honrarás a teu pai e a tua mãe. No outro capítulo da Torá, está escrito, cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Ish imo ve'aviv tirau. Quem está vendo um problema aí? Não, temerá ter medo, não? Não. Temor. Não, espera. Quem está vendo um problema aqui? Tem uma inversão. Qual é a inversão? Meu pai e a mãe, Honrarás a teu pai e a tua mãe. Temerá a sua mãe e a seu pai. Opa! Agora, esse raciocínio que vocês acabam de me acompanhar e vocês produziram sozinho, esse raciocínio é talmúdico. O Talmud olha para os textos e fala, espera um minutinho. Pergunta, existe um critério ou é aleatório a colocação do pai e da mãe em ambos os preceitos? Vocês estão bem.
Nada é aleatório. Mas o raciocínio, o que nós fizemos aqui é não retirar a espontaneidade das conexões do nosso raciocínio. Eu poderia ter lido direto e ter feito a pergunta direto e ter respondido direto. Preferi gastar mais 8 minutos, indo devagar, levando a mim mesmo e aos senhores a raciocinar junto, para que a pergunta saísse junto, para que você sentisse o dilema dos talmudistas. Não é bom apresentar a pergunta dos outros já pronta e a resposta também pronta, não é bom, porque senão vocês não sentem. Aqui tem uma coisa, está me incomodando. Honrarás a teu pai e a tua mãe, temerás a tua mãe e teu pai. Então estão brincando aí, para não ficar feio. Uma vez eu ponho o pai na frente, depois ponho a mãe, vai ficar tudo empatado, 2-2, está tudo certo. Tá? Vocês não ficaram com ciúmes? Que bonitinho, papai e mamãe ficam felizes, é isso? Não deve ser. A Torá é uma coisa séria. E o Talmud, quando lhe faz essa pergunta, ele não falou, é óbvio que não é aleatório, então para que pergunta? Fala direito o que você quer falar. Ou vocês sentem a pergunta, ou vocês não vão aprender. Nossos filhos, nossos netos, nossos alunos são iguais. A gente tem a mania já de vir com tudo mastigado, já está tudo pronto. Come, abre a boquinha, bom. Não tem graça. Eu entrava nas salas de aula, vi os professores ensinando Torá com Rashi. Aí está lá o rabino, lá, a barba maior do que eu. Aí ele vai. Então, está escrito na Torá, pergunta Rashi, por que o pai está escrito antes da mãe? Aí eu falei, Rebbe, o que você fez? Você acabou com a aula. Eu falei, por quê? Você já falou tudo, acabou. Eles não têm mais nada para fazer. Eles só vão memorizar o que você está falando. Não entendeu? Aí ele ficou me olhando. O que você está? Deixa eles lerem. Põe o outro passuco. Deixa eles sozinhos perceber que tem... Aqui vem o pai primeiro, a mãe primeiro. Depois a gente fala, calma, gasta mais 8 minutos. Mas vai demorar muito, Rav. É para demorar. Para saborear. Você põe um salmão com batata frita, um pedacinho. Fala, pega um vinho tinto, devagar, shwaya. Está apressado? Já dizia lá o pessoal do Rio de Janeiro, quem come apressado, come cru. Hazakubaru. Então também quando estuda a Torá, fica cru. A aula dele era crua. Porque ele não deixava os alunos saborear. Então, o Rashi falou assim. O que o Rashi falou? Assim. Amém. Está fazendo brachá. Amém. Fala, o Rashi falou. Amém. Tá bom. Então, voltando para cá. Agora eu quero saber o critério. Tá bom? Aí eu vou no Talmud. Eu poderia falar para vocês, eu vou no Rashi. Mas eu estou indo mais rápido. O Rashi traz o Talmud. O Rashi, a genialidade dele ele era um gênio. Qual foi a grande contribuição do Rashi? Que ele pegou todo o Talmud, selecionou e encaixou nos versículos da Torá o que ele achou que era mais relevante aos olhos dele. Os comentários do Rashi não são da cabeça dele. Que fique claro, Rashi não tirou nada da cabeça dele. Rashi tirou tudo do Talmud, ou do Midrash, que é a mesma época que foram escritas essas obras. E o que diz o Talmud? O Talmud em Kedoshim, um tratado, página 30b, disse Rabi, é sabido por aquele que criou o mundo com a fala. Em hebraico se fala, Limi shebarah et haolam, que o filho honra mais a mãe que o pai. Por isso, o santo bendito seja, Kadosh Baruch Hu,
Escreveu na Torá, honrarás o pai, inverteu. Como a natureza do filho já é de respeitar, honrar, amar, gostar mais da mãe do que do pai, isso é fato, é da natureza. Então a Kadosh Baruch Hu, através da Torá, fez um equilíbrio. Falou, honrarás o pai e a mãe. Senão vai ficar muito desequilibrado. Já por natureza o filho vai honrar a mãe. Mas eu pedindo antecipadamente, botando o pai na frente, equilibra. E no segundo preceito, ele já, não, volta. Volta para trás. Volta. Tá bonitinha a foto, né? Não. Já que não voltava, eu fiquei olhando para a foto, né? Que o filho teme mais o pai que a mãe. Mas isso é normal? Já é natural? Papai vai chegar, você vai ver. Papai vai chegar e você vai ver. Né? Fala com seu pai. O temor está mais no pai. Pois bem, aí a Torá que falou, o temor já é natural mais no pai. Então eu vou inverter. Eu vou falar para cada um, temerás a mãe e ao pai. Aí eu inverto. Aí eu dou uma equilibrada. Então não é aleatório, é proposital. É para fazer a busca do equilíbrio da relação psicoemocional dos seres humanos, dos filhos com os respectivos pais. Um filho honra mais a mãe, então a Torá pede para honrar primeiro o pai, depois a mãe. Um filho teme mais o pai, então a Torá pede para temer primeiro a mãe, depois o pai, equilibrado. Tudo isso amplamente explicado no Talmud, Tratado de Kiddushin, página 30b. Aí, já que o Talmud abriu essa brecha de falar que existe uma forma de me relacionar diferente com meu pai e uma forma de relacionar diferente com a minha mãe, então eu fui atrás do Rav Soloveitchik e ele fala da relação da mãe com o filho de acordo com o Talmud, no sentido em dizer o seguinte, diz o Rav Soloveitchik, quando a gente vê essa gravura, ou nós todos, produtos dessa relação, a Torá falou, Zachar unekevá bara otam, Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher. Mas diz o Rav Soloveitchik, mais do que dois gêneros, criou duas personalidades diferentes. A personalidade masculina é uma, a personalidade feminina é outra. E isso, não vou entrar aqui, mas eu transcorro muito sobre isso quando eu preparo os jovens para o casamento. Eu falo, escuta, aqui está o Hatan, aqui está a Kalá. Você tem características, forças de uma alma masculina. E você tem características e forças de uma alma feminina. São duas personalidades. Vocês precisam saber aonde vocês estão fortes, aonde você é forte e aonde vocês se complementam. Isso está claro na relação de filho com pai e mãe. Isso também está claro na relação marido e mulher. Isso está claro na relação vertical. E isso está claro na relação horizontal. Zachar unekevá bara otam. A Kadosh Baruch Hu criou assim. E aí, essas relações horizontais e verticais acabo de falar. Seguimos. Mãe e filho. Diz o Rav Soloveitchik, o poder do convencimento vem da mãe. O poder da influência da mãe. Se a mãe não quer uma coisa, o pai não vai conseguir. Tem que... a mãe. Tá, titi, pipi, vem cá, filhinho, pipi, explicação
Mas haja explicação. Mãe senta, traz Urashi, Ramban, Orahaim, Abravanel. Espera que ainda não falei do Orahaim, tem mais uma explicação para te dar. E isso vai fazendo o filho, tá? Vai indo. Amor, mimo, carinho, cuidar, passar o tempo. Mãe adora passar tempo. Com o filho, para cá, para lá, para aqui. Essa relação está aí, está no mundo, ela é vertical. A outra, de acordo com a psicologia, a fase embrionária, na verdade, o embrião não é só os 9 meses, não, é 1 ano e 9 meses, né? Porque depois que nasce o bebê acredita que o peito da mãe é parte dele, ele acredita que toda a mãe que está ali à disposição dele é ele devagarzinho ele vai percebendo. Aliás, quem trabalha com escola no ensino infantil sabe como é difícil aquela adaptação de uma criança na escola, porque ele está desenvolvendo o ego dela. Ele começa a perceber que ele e a mãe são duas pessoas diferentes. E esse rompimento às vezes não é tão simples, tá? Mas é assim que é. A mãe fala com o bebê, e o bebê está prestando atenção. Mais do que vocês a mim, se bobear, entendeu? O bebê tem lá 4 meses, a mãe fala qualquer coisa, ele está ali grudado. Hein? Faz assim. Não, ele não tira atenção. É impressionante. Aí, tá bom. Ok. Essa foi uma vontade divina. Kadosh Baruch Hu quis isso. Não adianta eu competir com a minha esposa, por exemplo, vou perder. Eu vou perder de goleada se eu entrar nisso aqui. Eu vou perder. Isso é uma brachá divina. Isso é um mandato divino. Isso é uma alma que trabalha nessa direção. Não adianta. Bom, e a gente? Vai ficar agora... E a nossa força? Onde vai? Então vamos ver a relação do pai com o filho, de acordo com o Talmud. Né? Então, ok? E assim, pelo menos, eu sei para onde eu vou, onde eu atuo. Né? Eu não vou atuar onde não vai dar certo. Né? Então, pai e filho, disciplina, limites, o estudo da Torá, ensino de uma profissão, isso tudo aí. O que me atrapalha hoje é o futebol. Hoje, não, eu já falei sobre isso aqui, né? Hoje, se um menino não jogar futebol, ele vai ter um problema. Mas tá bom, continuamos. Em Israel, se não jogar basquete. Não. O pai está obrigado, de acordo com o Talmud, no mesmo tratado, que do Shin, página 29, uma página na frente, o pai está obrigado a fazer o Brit Milá dos seus filhos, o Pidyon HaBen, né? Ensinar a Torá, conduzi-lo ao casamento, ensinar uma profissão, e há quem diz ensiná-lo a nadar. Levar ele para a natação. Eu penso que toda aquela parte emocional da fala, da relação, é mãe. Toda a parte concreta é o pai. Você vê o Brit Milá precisa sair. Quem faz é o pai. Né? A mãe fica chorando lá em cima das... chorando. Eu não vê a hora de pegar já o neném. Eu preciso resolver da minha forma, mas tem que fazer o Brit. Então quem pega lá né? É o pai. O paizão vai fazer o Brit, né? E assim eu pedi a Anabene, assim na hora de casar. E aí o pai sempre empurrando, tomando as decisões e ensinando uma profissão. O que você vai fazer? Que curso você vai cursar? Não é assim não, você vai ter que sair para trabalhar, e você tal, e corta, e ponto final. A mãe não tem ponto final, a mãe é ponto e vírgula. Ponto, vírgula, mais um ponto. Ponto, não, ponto e vírgula, mas tem mais alguma coisa. Ponto e vírgula, e vai. Bom, essas forças existem,
E essas forças fazem parte, né, do respeitar o pai e a mãe. Claro que a gente já sabe que temos essas características, ou quando as crianças já são maiores, já sabem como são as características, eles têm que saber que a Torá pediu. Apesar que é muito natural de um filho gostar, honrar a mãe, ele vai ter que se esforçar para fazer a mesma coisa com o pai, porque senão o pai fica com ciúme. E a mãe também ficará muito mal quando ela chega e procura um rabino. Se procurar um rabino ainda está bem, mas não vai até o psicólogo. Aí eu não sei se fica tão bem, eu não sei do psicólogo onde para depois, entende? Mas a mãe chega lá e fala, eu não consigo. Eu falo uma coisa para o meu filho, ele não me ouve. Ele não me ouve. Eu falo A, ele não está nem me ouvindo. Eu falei B, não fala. Só quando o pai chega. Não dá. Mas, então a Torá vem e fala para o filho, escuta, você está vendo? Ish imo ve'aviv tiral. Temer a mãe. Tua mãe está te pedindo alguma coisa? Eu tenho dado aulas nos círculos mais religiosos e falo, tem que beijar a mão do pai. E da mãe também. Não, da mãe não estamos acostumados. Eu não perguntei se vocês estão acostumados. Eu estou ensinando como está escrito. O que está escrito, você precisa se acostumar. Só faltava isso. Então vamos agora, você não está acostumado, então fica assim mesmo. Tem que beijar a mão da mãe. Mas como beijar a mão da mãe? O Arizal fala um monte do Arizal. Mas tem um monte de coisa que eles não fazem segundo o Arizal. Então eu não entendo mais nada. Vocês ficam na estampa, põe Arizal para cá, Arizal para lá, Arizal. Arizal beijava a mão da mãe dele quando saía da sinagoga. Saía da sinagoga, a mãe também saía da sinagoga, Shabbat Shalom, mami, Shabbat Shalom, se curvava e beijava a mão da mãe, não só do pai. Por quê? Kavod. Por que ele beijava da mãe, ele beijava do pai? Era o contrário. Ficou agora o kavod para beijar a mão do pai? Não, para beijar. Aliás, isso como está bom, não é para beijar no rosto. Onde viu esse negócio? É beijar no rosto. No Brasil. No Brasil, beija no rosto no salão inteiro, no Buffet França. Você vai lá, já fica com dor no maxilar. Já beijou, virou beijoqueiro. Para de beijar, fica quieto um pouco. Não. E o pai dele vai beijar igual a todo o salão. Todo o salão ele beijou. Aí chega o pai dele, oi pai, tudo bem? Que diferença fez do pai para o salão do Buffet França? Nenhum. Buffet França virou cavalo de pai. E o pai vira o quê? O pai se beija na mão. Não importa onde. Se está na sinagoga, se está em casa, se está no Buffet França, ou se está no Menorá, não me importa, na hebraica, onde ele for, encontrou, pai, você está aqui, fala, pai, como vai, tudo bem? Beija a mão, assim, né? Não é costume árabe, isso é costume da Torá, que árabe? O árabe aprendeu da gente. O árabe veio no século 7. Ele gosta do Ibrahim, aí foi atrás de Avraham Avinu. Tá bom. Seguimos. A essência da atuação de um pai, diz o Rav Soloveitch agora, ele, textualmente, se assemelha a de um professor. Todo pai possui uma expectativa, como professor, de que seu filho, depois de absorver os ensinamentos, possa prosseguir sua jornada com a autonomia e independência. Essa é a expectativa do pai. O pai está esperando isso, na verdade. Os momentos que ele teve com o filho dele, era de poder olhar o filho e falar, eu estou querendo que você ganhe independência, ganhe autonomia. E se fosse isso, tudo estava fácil. Sabe por quê? Sabe quem mais atrapalha? A mãe. A mãe diz, cadê você, mamãe? Aparece aqui. Não aparece. Aí. Já a mãe atua na direção contrária.
Ela quer sim para os filhos do seu lado. Para ela, a relação com os filhos é de dependência eterna. Mesmo com um filho adulto, ela recorda do passado para ele, assim, fica lembrando, você lembra? Tiriri, influenciando diretamente na relação do presente. Mas ela não faz isso de maldade. E não adianta o pai ficar gritando com a mãe. Você está atrapalhando, está estragando tudo. Mas não adianta. As almas vieram no mundo para fazer exatamente isso. E o filho, bem amado, precisa desses dois mesmo. É assim. O pai na autonomia e a mãe precisa entender que o pai está fazendo a parte dele. E a mãe dando aquela proteção. Parece que o filho nunca ficou grandinho, nunca. Parece que ele continua o bebezinho dela. Né? O cara já está barbado e tal. Você não vê que esse cara já é um homem. Que homem? O menininho, ele é o meu nenenzinho. O nenenzinho, o cara já é 2 vezes o tamanho da mãe. Mas tá bom, né? Mas é assim. Isso é força da alma, não é nada, é normal. Por isso que a Torá está explicando, e o Rav Soloveitch está fazendo disso, uma interiorização de como comportamentos psicoemocionais diferentes influencia diretamente num preceito de honrar o pai e a mãe e de temer a mãe e o pai. Ponto. Claro que depois disso tudo, o filho é natural que goste, que honrará a mãe de forma suprema. Por isso que a Torá pede para o pai primeiro. E é lógico que depois disso tudo, né, há um temor pelo pai. Óbvio. Porque o filho sabe que ele tem que ficar na frente do pai, tem que mostrar se já está autônomo, independente, se conseguiu se sustentar, enfim. O pai vai cobrar isso dele e ele sabe, essa cobrança mexe com ele, ele teme. Normal, muito bom. Esse friozinho é muito bom, não tire isso não, deixa. E aí, eu quero saber, como é que está esse negócio? Ih, ele vai me perguntar, meu Deus, isso tudo é importante no amadurecimento de um jovem. Ele precisa dessas duas forças espirituais, não são forças concorrentes, não estão brigando um com o outro. E aí, infelizmente, o problema matrimonial pode ocorrer quando, no lugar dessas almas trabalharem verticalmente, estão fazendo ringue horizontalmente. Bom, mas eu espero que eu tenha até aqui trazendo coisas diferentes, e não o óbvio, mas eu vou ainda continuar. Eu quero ainda surpreender, graças ao Rav Soloveitch. Como me relaciono com Deus? Diz o Rav Soloveitch, depois disso tudo, ele é para nós um pai ou ele é para nós uma mãe? É uma boa pergunta essa aí. Diz o Rav Soloveitch, espera um minuto. Se Deus colocou pai com características espirituais específicas, mãe com características espirituais específicas, e os dois são importantes para um filho, e eu sou filho de Akadosh Baruch Hu, como eu olho para Akadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu pai ou Kadosh Baruch Hu mãe? Bem, eu preciso dos dois. Então, diz ele, os dois. Uau, os dois? Se a gente não tomar cuidado, passa alguém aqui, esse rabino falou que Deus pode ser pai, pode ser mãe, esse cara é uma blasfêmia, o que ele está falando? Que Deus tem sexo agora, pai, mãe, o que ele está falando? Então ele tem que estudar. Que o Rav Soloveitch faz isso de uma forma brilhante. São necessidades que nós temos. Nós temos a necessidade daquela força que vem com a mãe e nós temos necessidade daquela força que vem com o pai. Quem trabalha em educação percebe quando uma dessas forças está ausente numa criança. Se percebe rápido. Você vê logo. E está faltando. Alguém está ausente.
Ou alguém está dominante o outro lado. Enfim, e aí é matéria da psicologia, não vem ao caso. Vamos nos ater à mitzvah da Torá, até porque estamos nos aproximando de Shavuot. Ele defendia a ideia da alternância, de acordo com o momento e circunstância que um judeu precisa. Às vezes eu preciso rezar para Deus, enxergando nele o meu pai, e às vezes eu preciso rezar para Deus, enxergando nele minha mãe. Essa é a verdade. E o Rav Soloveitchik exemplifica. Ele justifica e fundamenta a analogia de Deus como pai e Deus como mãe na figura do talmudista Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, no Tratado de Berachot, página 28b, lá, Rabbi Yochanan ben Zakkai diz o Talmud que ele já estava prestes a falecer. Aí chamou todos os alunos para se despedir, dar a brachá antes de ir embora. E aí falou para os alunos dele, olha, Yehi Ratzon, Deus queira, ou como diz os bons judeus do Marrocos, Ojalá, não é da Bahia. Como é que é na Bahia? Não é nada disso. Não é nada disso. Então, como diz os judeus da Polônia, Inshallah. Se Deus quiser que vocês tenham o temor a Deus, como vocês têm o temor de um rei de carne e osso. Os alunos falaram, mestre, Rabeno, viemos aqui para... A gente pode ir mais, hein? Oh, não. Tá ótimo. Se vier uma pessoa ilustre, você vai se vestir bem, não vai? E quando você vai rezar para Kadosh Baruch Hu, com que roupa você vai? Mesmo que a gente vai rezar em casa. Eu não vou no minyan. Por quê? Está frio, sei lá. Aí fica de pijama. Né? Põe um pijama. Shema Israel de pijama. Reza dele. Amidá de pijama. Você estava com Kadosh Baruch Hu. Você vai visitar um cliente. Pijama. A Kadosh Baruch Hu, diz o Rabbi Yochanan ben Zakkai, eu sei que eu estou falando. Quando tem visita em casa, é um repertório. Quando não tem visita em casa, outro repertório. Então você teme mais quando tem gente em casa, você toma cuidado, Então com a Kadosh Baruch Hu, eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado, como vocês tomam cuidado quando vem uma pessoa ilustre. Tá bom? Diz o Rav Soloveitchik, se o Rabbi Yochanan ben Zakkai tomou a liberdade de comparar a minha relação com Deus com um rei de carne e osso, por que não podemos comparar a minha relação com Deus como pai e mãe? Mas é óbvio que posso. São relações metafóricas que me ensinam algo que está nas minhas profundezas do ser. Não dá para falar do abstrato, não dá para falar de temor a Deus sem eu passar pelo trampolim do temor de um rei de carne e osso. Não dá para falar de amar a Deus se eu não falar do amor que eu tenho pela minha mãe. Não dá para falar de temor a Deus se eu não começar a falar de temor ao Pai. Sim, eu tenho que fazer metáforas na minha relação com Deus, com o rei de carne e osso, como Rabbi Yochanan ben Zakkai fez no Talmud, e eu quero desenvolver, nesse texto, como ele desenvolveu, na minha relação com pai e mãe. Estudar Torá, para ele, é estudar esta minha relação, de honrar o pai e a mãe, como eu tenho que honrar a Deus.
de temer o pai e a mãe, como eu tenho que temer a Deus. Esse é o Rabbi Yochanan Ben Zakkai, me deu essa abertura, esse é o Rav Soloveitch que faz essa proposta para nós. E aí, continuando, cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e os sábados guardareis, eu sou o teu Deus. Ou seja, temer a mãe e ao pai, nessa relação com Deus, vai fazer com que você guarde o Shabat. Se o meu pai me pede uma coisa, eu temo em não ouvi-lo. Se minha mãe me pede uma coisa, eu corro porque a amo. E se Deus te pede uma coisa? Bom, aí, bom, é o quê? Ele está carecendo, diz o Rav Soloveitch, carece, a sua relação com Deus está fria. Que tal colocar as metáforas que os nossos sábios utilizaram? De rei, de pai e de mãe. Tá bom assim? Continuamos. E aí, temos o livre-arbítrio. Apesar de toda a orientação do pai e proteção da mãe, o filho decidirá o que e como fazer na sua vida os ensinamentos recebidos. Ele vai decidir. Vocês fizeram um grande trabalho. Eu fiz um grande trabalho como pai, minha esposa como mãe, mas no final de contas, com toda proteção, carinho, atenção, mimo, tudo que vocês quiserem que a minha esposa fez e eu que eu vou fazer com limites, isso, orientação, e apontando isso para lá, para cá, bom, eles vão fazer o livre-arbítrio. O que ele vai fazer? Ele vai decidir se tudo que foi ensinado, dito, amado, abraçado, vai ir ou não vai. Assim é a relação de Israel com Deus. Deus nos relaciona como pai. Se o pai coloca limite, Deus também nos coloca limite. Como é que eu vou me relacionar na sociedade? Como eu vou me relacionar com dinheiro? Como eu vou me relacionar com o gênero oposto que não é a minha mulher? Como eu vou me relacionar com os prazeres da vida? Tem limites! Deus, como pai, colocou limites. Como nosso pai coloca limite. Como nós, como pai, colocamos limites. E a mãe? Deus como mãe sempre abraça a gente. Sempre abraça, dá força, levanta a gente, diz que a gente é o máximo, é o melhor do mundo, e não tem gente melhor do que a gente, etc. Kadosh Baruch Hu também faz isso conosco. Cheio de elogios, coloca Israel lá para cima. Né? É isso. Essa relação, diz o Rav Soloveitch, carece no judaísmo moderno. O judaísmo moderno ou se assimilou, ou ficou técnico, burocrático, frio, sem sentimento, sem emoção. Adiante. E aí ele vai dar 2 exemplos, como Deus é pai. E saberás em teu coração que, como o homem castiga o seu filho, quer dizer, o pai, assim te castiga o teu Deus. O teu Deus também. Você não vai sair fim de semana. Você vai ficar fora de Israel. Então, é pai. Ele quer colocar limites. Ele quer dar um basta. O comportamento está incorreto. Não está adequado. Então, como um pai, ele tem essa relação. Parece que ele está nos batendo, mas a batida do pai é para endireitar. Essa relação não pode ser confundida. É pai. Mas querem ver Deus nos procurando como mãe? Então ele cita, o Rav Soloveitch cita a próxima fonte,
que é Jeremias capítulo 31, 19. Acaso Efraim não é o meu filho querido? Ele é meu filho. Ele faz umas bobagens. Você sabe que o profeta Jeremias, ele tem uma forma, quando o povo judeu faz umas bobagens, chama ele de Efraim. Tem uma explicação por quê. Mas o Efraim, afinal de contas, não é meu filho querido. Não é a criança com que me deleito. Então, deixa para lá. Abraça a gente de novo. Esse é o Deus de Israel. Ora como pai, ora como mãe. E assim, uma casa tem que ter os dois, não adianta. Não adianta. Precisa só combinar um pouquinho, né? Para que o teatro e a arte de educar funcione. Porque se ficar muito, né, um aqui, outro aqui, dicotômico, também confunde a criança. Mas é normal. O pai firme e a mãe vai lá, tarari, parará. Se procurarem combinar isso melhor, fica até, a produção fica perfeita. Adiante. Todo judeu entendido e sensível, diz o Rav Soloveitch, sabe que às vezes ele procura Hashem para uma orientação. O que eu tenho que fazer? A Kadosh Baruch Hu me orienta, como se fosse um pai, falando, faz assim, filho, depois é assim. Eu já passei por isso, é assim que você tem que fazer. Opa, obrigado. Kadosh Baruch Hu, eu tenho amanhã uma reunião, me ilumine, me põe as palavras certas, na hora certa, no momento certo, e que as pessoas me ouçam bem. Opa, Kadosh Baruch Hu, ouviu? Vai te orientar como pai. Mas às vezes, não adianta eu pedir para Kadosh Baruch Hu ser pai não, viu? Eu queria Kadosh Baruch Hu, quando às vezes a gente tem momentos de desespero, de angústia, é tão grande que ele se sente mais confortável procurando uma proteção de mãe e não da mão firme de um pai. Então eu tenho que falar com a Kadosh Baruch Hu como mãe. Pronto. Não está fazendo idolatria, fiquem tranquilos. Isso tudo é metafórico, isso faz bem para nós mesmos. Porque Deus não tem sexo. Então, para cá, para lá, é só mecanismo que ajudam a própria maturidade emocional e espiritual da própria pessoa. Ok? Todo pai, diz o Rav Soloveitch, carrega o bebê enquanto a criança está perfumada e limpa. Depois a mãe é chamada. É ou não é? É verdade? Então é assim. Enquanto está tudo dando certo, a gente fala para Kadosh Baruch Hu, continua assim como o pai, me orienta mais, vai, vem. Mas quando a gente vê que está dando tudo errado, sai, pai. Mami, vem me limpar, vem. Acabou. Então, essa capacidade de entender como funciona o relacionamento de um homem com seu pai, de um homem com a sua mãe, é fundamental para desenvolver o relacionamento dele com a Kadosh Baruch Hu. E já para o fim da aula, tem um julgamento divino. Não fique com medo. Afinal de contas, é como se fosse um balanço. E aí, o que você fez lá embaixo? Fiz muita coisa boa. O Talmud Sanedrin diz que o inquérito se inicia se você estudou Torá, sabia? Primeira coisa que ele pergunta. E aí, estudou Torá? Eu ia lá segunda-feira na Cravinhos, lá, o Rabino. Mais alguma coisa na tua contabilidade? Terça-feira que você fez, quarta, já na segunda, na outra eu já ia lá de novo. Tá bom. E na terça, quarta, na outra segunda eu ia lá de novo. E na terça, na quarta, na outra segunda eu ia de novo. Tá bom. Aí faz a contabilidade. Muito bem. Já no Tratado do Shabbat, o inquérito inicia se você trabalhou com honestidade, não pelo estudo da Torá. O estudo da Torá é o segundo, só depois disso. Então imagina, a pessoa vem, eu não sei, depende de qual ministro cai, entendeu? Vai cair com o Fachin ou com o Gilmar Mendes, depende, esse aqui assim, esse aqui... Quem é o malach que leva
Primeira pergunta é o estudo da Torá. E se pega outro balá, já aí, trabalhou com honestidade? Mas por que você me fez essa pergunta para o meu amigo? Tu começou pela Torá. Não está certo. Escuta, começa pela Torá. Qual o critério? Aí, duas fontes se contradizendo. Afinal de contas, o julgamento começa por onde? Boa pergunta essa, hein? Acho que é mais importante trabalhar com honestidade. E a resposta? Eu vou responder, sim. Não, você sabe que tinha bons professores que paravam a aula aqui. Mas e aí? Vão procurar. Vamos? Semana que vem eu dou a resposta. Se você estuda a Torá e não é honesto, vai terminar sendo honesto. Não tem como você estudar e se você conhece. Se você é honesto, precisa também estudar a Torá para essas coisas. Muito bom. Vocês estão bem. Mas você viu o que eu fiz? Eu não trago a resposta logo. De novo. A mesma forma que eu comecei, eu fico aqui para que vocês se apropriem do problema, do tema, busquem alternativas de resposta, como já foram dadas aqui, corretas. E é assim que se estuda. Não vai, se cozinhar cru, né? Não, como é que é? Se cozinhar apressado, não, comer apressado, come cru. Pois não. Se você trabalhou com honestidade, talvez possa ser também entendido de uma certa forma como se você trabalhou com esforço, se você se dedicou no que você pretendia ou tem que fazer. Tá certo. E eu vou agora responder. Primeiro, não é a aula dele, mas eu sempre gosto de recordar na galeria dos grandes sábios que já passaram por aqui, Maimônides. Maimônides, nesse momento aqui, do confronto de duas fontes, ele genialmente, ele não precisa do meu elogio, mas a gente faz. O Maimônides explicou. Existem no povo judeu duas categorias de judeus importantes: Issachar e Zvulun. Tem um judeu que a vida dele é o estudo. Ele estuda a Torá o dia inteiro. Então, já que você fez da sua vida o estudo, eu vou começar pelo estudo mesmo. Você estudou a Torá? É claro, eu vivi de estudo. Então eu quero avaliar. Você não estudou? Eu quero avaliar. E aí, primeira pergunta, já que você fez da sua vida, Toratcha Umanutcha, a tua Torá é a tua profissão, então senta aqui. Aí põe um vídeo. 9 horas da manhã, estava marcado que ele tinha que estar estudando no colê. 9 horas da manhã, ele estava no celular. Escuta, você não falou para mim que você estuda? 9 horas da manhã, você está falando no celular. Bom, alguém me ligou, sabe como é que é essas coisas, né? Minha esposa, aí joga tudo na esposa, né? Ela me ligou, você sabe. Não, tá bom. Aperta o play, 10 da manhã era parte do estudo, sim. Viu ele fazendo nesse café. Você não está estudando, você está fazendo café. Vai ver que eu não sei, eu estava com sono, alguma coisa. Você sabe, precisa tomar café para estudar. Não, entende. 11h30, não, 11h30, certeza eu estava estudando. 11h30 você estava estudando? Só um minutinho, play, aí ele estava lá, digitando um e-mail. O que é isso? O que você estava fazendo?
Bom, não sei, eu acho que... não me lembro. O que era? Não, você está escrevendo um e-mail. Vai ver que é o resumo do estudo. Não, não era, não. Ali você estava mandando alguma coisa que você ia fazer no fim de semana. Ah, sim. Então, o Rambam, ele falou, você que optou, você será avaliado pelo que você optou. Se eu não optou ser um erudito, então é atrás de você que eu quero. Vem cá, senta aqui. Vamos ver se você estudou com qualidade, vamos ver se você realmente desenvolveu textos, explicações, aulas. Eu quero ver o que você fez. Você optou e fica aí tomando café, escreve e-mail, vai para lá, vai para cá, telefone. Não. E o segundo? Falei, não, eu fui ganhar minha vida. Você sabe, o povo judeu não pode ficar todo mundo dentro de uma biblioteca estudando. Afinal de contas, tem que construir estradas. Bravo, Alec. Tem que ter alguém no hospital, médicos. Bravo. Você tem que ter cientistas. Bravo. Tá bom, vamos ver. Você trabalhou com honestidade na área que você optou? Como assim? Aí põe um filme. Pum. Aí começa a ver. Propina? Propina só Cunha. Hein? Pois é. Eu vi, alguém me mandou uma mensagem, se eu renunciar, tá lá a foto do Cunha, né? Se eu renunciar, eu vou para a prisão. Mas se eu for para a prisão, outros virão comigo, né? Ele vai ficar sempre bem acompanhado. Vai ter vários senadores, deputados. Você escolheu ser político? Tá bom. É político no sentido positivo, fazer bem aos outros. Isso é o político, né? Se dedicar ao outro. Vem cá. Deixa eu ver uma coisa. Os bancos estão quebrados, as estatais estão quebradas, a tua conta está gorda, mas espera um minuto, como é que é isso? Você pode me explicar? Você foi honesto? Você que optou, eu vou julgar de acordo com a sua preferência. Você falou que queria fazer a melhor faculdade e que fez a melhor carreira. Ok, você quis isso? Ok, vem aqui, senta aqui. Mas... Rav Soloveitchik, esse é o Rambam, ok? Eu expliquei o Maimônides já. Agora, Maimônides, me perdoe, deixa eu ir para o Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik, o primeiro, o Issachar é o da Torá e o Zvulun é o do comércio. O Rav Soloveitchik fala um pouco diferente. O Rav Soloveitchik, ele não questiona a honestidade primeiro, a Torá primeiro, como fez o Maimônides, e aqui fizemos junto essa inquietude. Né? A Soloveitchik falou, por que no primeiro a Torá aparece inicialmente, e no segundo a Torá aparece segundamente? Está me lembrando que às vezes aparece o pai primeiramente e o pai segundamente, diz o Rav Soloveitchik. Aqui tem um ensinamento. Qual o ensinamento? Que eu, quando estudo Torá, eu posso estudar Torá me referindo a ela como uma relação de filho para pai, ou eu posso estudar a Torá me relacionando a ela de filho para mãe. Bravo. Agora, olha o título da aula, que eu acho que ninguém ia chegar nele. Respeitar os pais e o estudo da Torá. Eu posso estudar a Torá relacionado com pai e mãe. Se eu estudo a Torá para saber o que fazer como um judeu, a minha relação é como pai.
aquele que orienta, guia. Pensa, comer matzá. Que matzá? Como eu sei que a matzá é kasher? Matzá shemurá. Quanto de matzá preciso comer? Etc, etc, etc. Hametz, não pode comer. O que é hametz? Tá? Muito bem. Muito bom. Você estudou. Parabéns. Mas eu posso estudar a Torá como mãe. Como é mãe? Com amor, carinho. Você vê, você pega o livro e não solta o livro. Parece aquela relação de dependência eterna. Quer passar tempo. Falei, o que você vai fazer? Não quero estudar mais um Talmud. Outro? Mas o que você tem, filho? Pode fazer outras coisas. A relação dele do estudo da Torá é como mãe. Não desgruda. Não desgruda. Então diz o Rav Soloveitch, para aquele que perguntar primeiro, você estudou Torá? Estudou Torá como mãe. Que é o primeiro, não solta por nada. O segundo é aquele que estuda a Torá como pai, orientações específicas, objetivas, se disciplinou, o que pode, pode, o que não pode, não pode, e foi tocar a vida dele nas carreiras que ele escolheu. Então, duas formas do judeu estudar a Torá, ou me direcionando a ela como pai, ou me direcionando a Torá como mãe. E aí, seguindo a proposta, estuda a Torá como pai, leis e mitzvot, independe da atuação profissional. Você pode ser médico, tem que saber o que fazer, os limites. Tem limites. Eu vou sair numa reunião. Você vai fazer uma reunião com quem? O pessoal da empresa. Sim, quando? Sexta-noite, mas Shabbat. Então, ele precisa estudar a Torá como um pai fala, não, aqui faz a reunião da empresa, outro dia, não sexta-noite, Shabbat. Aqui, sim, assim, pode, não, isso, tal. Temor. Temor. Agora, eu posso, a outra proposta é estudar a Torá como mãe. Estudo a Torá como mãe, eu estudo com o objetivo máximo de grudar com Deus. Relação interminável. Você pega ele está... para um pouco. Um deleite lá. Isso aqui é muito bom. Gente, isso é assim. Conheço pessoas assim, conheço pessoas assadas. Dentro da minha família é assim. Conheço assim, conheço assim. Pessoas que estão não largam por nada. Você fala, não troco isso. Ele tem um dinheirinho no bolso, mais um livro. Outro livro. Você pode comprar outras coisas. Livro. Tá bom, o que eu vou fazer? Relação da Torá dele é com a mãe. Mas tem aquele que é tudo tal, sistemático, sim, não, e toca a vida dele. Engenheiro, médico, tal. O que pode, o que não pode, não pode. É disso que o Rav Soloveitch, então, falou aqui. Terminamos a aula, hein? Perfeito. Já.